Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o Vejam Só Entrevista, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje explorando uma das questões menos conhecidas, pelo menos por mim, né? E acredito também que por boa parte da população brasileira, sobretudo a população evangélica, a relação entre neurociência e fé. Uma relação que, pelo próprio nome, justamente por comportar o termo ciência, é meio conturbada. Muitos de nós temos a impressão de que a fé e a ciência se degladiam ao longo da história e, nos últimos tempos, com uma briga mais acirrada e mais explícita. A neurociência é um dos ramos científicos que tem muito a ver com a questão da fé, que se relaciona diretamente com os fenômenos da fé. E, obviamente, nós vamos focalizar a questão na fé cristã. Por isso e muito mais, é fundamental que nós aprendamos quais são os benefícios que a neurociência pode nos trazer como portadores da fé cristã. Para isso, Dr. Igor Duarte, que também é professor dessa disciplina, está conosco aqui no Vejam Só Entrevista. Seja muito bem-vindo, doutor, professor, paz e graça. Amém. Pastor, obrigado pelo convite, né? Uma ótima noite ao colega que está assistindo agora. E vamos abordar esse tema que realmente é bem interligado. A fé realmente tem muito a ver com o cérebro. Maravilha. O senhor é evangélico? Sou cristão, eu sou batizado há 11 anos. Maravilha. E carrego, né, a fé cristã e a ciência lado a lado. Às vezes alguns me perguntam, mas como que você consegue conciliar? Falei, a fé, né, não dá para explicar exatamente, mas ela mudou a forma de vida para melhor, no meu caso. E quando elas entram em conflito, eu tenho um jeito de deixar cada uma no seu lugar e convive sempre bem. Qual a igreja que o senhor frequenta? Eu sou membro da Igreja Universal. Minha esposa, ela é obreira da Igreja Universal e eu faço parte do grupo da saúde da Igreja Universal. E qual unidade? No Templo de Salomão. Ah, lá no Templo de Salomão. Isso, lá no Templo de Salomão. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui, falar para a sua audiência. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos imediatamente com as perguntas que você e eu temos para o professor. Vejam só a entrevista. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos tratar sobre um dilema que, segundo muitos pensadores, nem deveria existir, mas que para muitos cristãos é assustador e pode, inclusive, ser motivo para abandono da fé e dos dogmas da igreja. Nosso papo no programa de hoje será sobre ciência. Ciência e religião, apesar de terem gozado de longa amizade por séculos, começaram a ter turbulências em seu relacionamento a partir de Copérnico e Galileu. Com Charles Darwin, parece que foi decretada a separação total entre os dois campos. A separação entre os termos ciência e religião é fácil de ser percebido nos dias atuais. Basta ver quantos cientistas, principalmente das ciências naturais, se declaram abertamente homens de fé ou religiosos. Cientista e religioso é, na visão popular, uma contradição. Mas os cristãos não precisam escolher entre a ciência e a teologia, ou entre o rigor intelectual e a vida cristã, muito menos encarar a ciência como um ataque à fé cristã. É verdade que muitas vezes a psicologia e especialmente a neuropsicologia podem ser algo assustador para os cristãos. Por isso, somos tentados a limitar a relação entre fé e ciência a temas relativamente fáceis, que não respondem às novas perguntas da ciência nem aos dilemas mais profundos da vida cristã. Pensando em toda essa dinâmica e a necessidade de termos oportunidade de conversar e debater sobre o assunto, que hoje, aqui no Vejam Só, iremos falar sobre como aplicar a neurociência ao Evangelho, ou como esses dois assuntos podem dialogar. Por isso, fique ligado, com certeza você precisa saber sobre isso. O Vejam Só está apenas começando.
Muito legal, sempre muito bom. É sempre uma aula, né? O texto do Zeca e toda a parte artística que a nossa produção de vídeo faz, a reportagem, a locução da Denise, as imagens, tudo muito, muito bom e muito instigante para aquilo que a gente pretende fazer. Estamos com o professor Igor Duarte, neurocientista, que vai fazer essa conexão entre a neurociência e a fé. Primeiro de tudo, professor, eu sou completamente leigo, não sei nada a respeito. Exatamente o que é a neurociência? O que ela se propõe a estudar? Olha, a neurociência dedica, né, foca em estudar o cérebro e os fenômenos que envolvem o cérebro e o sistema nervoso como um todo. Inicialmente, dedicavam-se, né, a descobrir doenças e modos de operar do cérebro, mas a partir da década de 1990, houve um salto muito grande na neurociência por conta da chegada de um equipamento chamado ressonância magnética funcional. Tudo que a gente tinha da década de 90 para trás girava em torno de neuroanatomia, conhecer partes do cérebro e algumas funções. Mas a partir dos anos 90, que com a chegada da ressonância magnética, que permite agora estudar o cérebro em tempo real, nós conseguimos descobrir um monte de funções que eram desconhecidas até então para o cérebro. Então, abriu a janela para estudar comportamento e cérebro. Abriu janela para estudar outras áreas mais, vamos dizer assim, misteriosas do cérebro. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que áreas específicas do cérebro comandam movimentos do corpo. Nós descobrimos, a partir de exames similares a esse, que quem toma a decisão não é a parte racional do cérebro. Quem toma a decisão, você decidiu, por exemplo, se movimentar, essa decisão ela parte de uma área inconsciente. E então depois você pode optar por deixar isso acontecer ou não. Você consegue enfim, interferir nessa decisão. Mas essa decisão, ao que parece, ela é inconsciente. Ninguém sabia disso, só descobrimos a partir dos anos 90 com essas ferramentas poderosas. Qual que é a relação que tem entre a neurociência e o médico neurologista? Os médicos neurologistas são neurocientistas, tá? Mas a neurociência, o neurologista, ele foca em doenças, tratamentos, medicamentos. A neurociência vai além disso, porque a medicina não tem interesse em saber outras funções do cérebro que não estejam relacionadas estritamente com o tratamento de doenças. Certo. Por exemplo, existe uma nova vertente da neurociência, que é a neurocomputação, a neurorobótica, neuroengenharia, que está relacionado o quê? A conectar o cérebro, de alguma forma, com equipamentos eletrônicos. Já está muito avançado. Credo, então, ainda doutor. Foi ainda na Copa de 2014 que o robozinho deu o chute inicial da bola. O robô, controlado pela mente de um paciente tetraplégico, conseguiu movimentar apenas com a força, né, dos pensamentos, conseguiu movimentar como se o cérebro, o corpo do homem é doente, mas o robô era sadio, então o cérebro comandou o robô, é isso? Exatamente. Então, vamos dizer assim, do pescoço para baixo ele não tem o controle por conta da lesão na medula espinal, mas as ondas cerebrais conseguem conectar a um computador e esse computador controla o robô. A gente viu isso com o Stephen Hawking, o grande físico, né, que ele tinha uma doença que não controlava mais os membros, mas ele conseguia produzir palavras num processador através de um computador. Tá? Isso é neurociência. Neurociência pura. Então, neurociência e engenharia. Então, existe essa nova área dentro da neurociência, que é a neuroengenharia. Que legal. Então, extrapolem muito o âmbito do neurologista, que é um médico especializado, né, no sistema nervoso como um todo e principalmente, como o senhor disse, mais voltado para o combate às enfermidades. A neurociência vai muito além disso. Ela vai buscar o que a neurologia não tem interesse, tá? Ela vai buscar como comportamentos, funções básicas
do cérebro. Agora a neurociência está muito interessada no que chama de NetBrain, a rede de cérebros, como que o meu cérebro se relaciona com o seu e das demais pessoas que nós convivemos. Isso daí já é um novo passo dentro da neurociência. Já vou lhe fazer uma pergunta, assim, meio, sei lá, meio nada a ver, né? Existe telepatia? Existe. A telepatia só não tem como controlar a telepatia, ela não é controlável ainda, tá? Mas é possível o cérebro, de alguma forma... eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você vem caminhando pela rua e você está com a música tocando na sua cabeça ali. E você chega em um determinado lugar e a música está tocando nesse lugar, no mesmo compasso que você está pensando. Isso é um tipo de telepatia. De alguma forma, o sistema nervoso está recebendo esse sinal que vem de emissoras de rádio e está conseguindo compreender isso. Tá? Então, existe sim, não conseguem controlar, mas já existem laboratórios pesquisando isso. No futuro, talvez a gente tenha uma resposta mais fidedigna sobre porque, isso. assim, as ondas cerebrais comandaram o robô, né? Então, será que um dia eu vou conseguir transmitir minhas ondas cerebrais? Teve até um filme, se não me engano, foi ano passado. Ano passado. Um filme de ficção científica num planeta lá, em que as pessoas conseguiam ouvir o pensamento das outras e aí dominavam. Já tem isso, não desse jeito, não exatamente. A gente consegue saber hoje que tipo de pensamento você tem, mas eu não sei como você está pensando. Por exemplo, você está pensando aí em pessoas, tem alguns personagens do seu pensamento, eu não consigo ter acesso a isso. E eu acho que a gente nunca vai ter acesso a isso, mas a gente sabe que tipo de pensamento você está tendo. Se você está tendo um pensamento com sons, um pensamento com imagens, um pensamento com olfato, contato, a gente já consegue saber isso através desses exames funcionais que mostram em tempo real. Quando eu era criança, doutor, era comum ouvir, né, falar que o ser humano não usa a maior parte do cérebro. Alguns falavam até em estatística, que a gente só usava 10% da capacidade cerebral, sei lá, e tal. Quanto disso é verdade e quanto é mito? É um mito que só foi quebrado, esse mito, a partir dos anos 90, que foi possível observar o cérebro funcionando o tempo todo. Então, eles descobriram que, mesmo para pessoas que fazem pequenas tarefas, usamos 100% do cérebro. 100%. Não tem uma área do cérebro que deixa de funcionar em determinada tarefa. Ela pode funcionar mais ou menos, por exemplo, vai fazer um cálculo matemático, áreas relacionadas, por exemplo, à parte auditiva, ela não tem importância, então ela fica um pouco mais suprimida para outra área se expandir. Mas todas essas áreas funcionam ao mesmo tempo. Então, o cérebro funciona 100%. Nós utilizamos 100%. Essa história de que usamos 10% é um neuromito. Isso já caiu. Tá vendo? Já está desmistificado. Maravilha. Vamos lá. Doutor, o senhor mesmo nos enviou algumas questões e uma delas muito interessante, que eu gostaria que o senhor comentasse, é a seguinte. Por que nós vivemos tempos de grande avanço científico, talvez como nunca na história conhecida, né? E, ao mesmo tempo, uma contestação muito forte contra a ciência? Olha, a ciência, hoje, os cientistas, eles são, eu vou dizer assim, a maior autoridade em diversos assuntos, mas eu vejo ainda grandes cientistas no Brasil e fora do Brasil envolvidos em situações que extrapolam a ciência e entram na área de política. E então eles passam a militar em favor desse ou daquele político. E isso coloca em xeque todo o trabalho que esse cientista eventualmente venha fazer. Porque dá a entender que ele está fazendo pesquisas para agradar um grupo específico. E a ciência, ela obrigatoriamente precisa ser neutra, isenta de qualquer opinião. Cientista, ele não pode gostar desse ou daquele tema, ele tem que pesquisar. O cientista tem que colocar no laboratório dele, independente dos seus preconceitos, das suas crenças, ele tem que ir lá para o laboratório e observar lá com o olhar crítico
e científico. Quando ele passa a militar em favor desse ou daquele político, isso compromete muito o trabalho que esse cientista vem fazer. Por quê? A gente está numa reta final de uma pandemia. Escutaram muitos cientistas falando um determinado tema sobre um determinado tratamento dessa doença, mas existem cientistas que não concordavam. Esses não tiveram voz. Por quê? Porque ele não falou o que um grupo queria ouvir. Então, parte desses cientistas ficaram calados. Não houve um debate científico verdadeiro. Por isso que está em xeque a opinião dos cientistas, na minha visão. Porque essa tensão brota, né? E aí todo mundo põe o pé para trás. E no Brasil, nós temos, como brasileiros, né, sei lá se isso é genético, estou assim, sendo irônico, obviamente, né? Mas existe em nós uma resistência muito grande a aceitar aquilo que a grande mídia informa. Acho que o Érico Veríssimo, não sei, um Veríssimo aí, tinha a velhinha de Taubaté, o senhor acho que não é desse tempo, mas eu sou. Durante o governo militar, o caso do governo militar, né? Ele fazia piadas, né, dizendo que o único ser vivo no planeta que ainda acreditava no governo era a velhinha de Taubaté e tal. E o governo não podia perder aquela credibilidade, senão caía em desgraça total. Então, nós desconfiamos de tudo, né? Então, o que estão fazendo? Eles vão buscar autoridades, fizeram isso ao longo dessa pandemia, buscaram essas autoridades, e o que as autoridades estavam falando, certo ou errado, virou verdade absoluta. E se esse indivíduo falou algo que foi contra o que o grande grupo estava, enfim, querendo passar adiante, ele tinha vez. Se não, né, o amigo telespectador aí vai ter que pegar muito bem na memória para ouvir alguém que contestou, que pelo menos ousou a dizer, bom, esse não tem efeito, não pode ser usado. E esse que também não tem efeito, por que esse deve ser usado? Não houve debate, houve a imposição, então eles utilizaram os cientistas que têm grande renome e que consideravam aquilo bom. Agora, a contrapartida não teve, então não houve um diálogo. E aí o que aconteceu? A ciência ficou em xeque nesse meio do caminho. Aqui no Brasil isso aconteceu, aqui no estado de São Paulo aconteceu de forma assim, escabrosa, né? A politização da pandemia, né? Isso aí foi muito, muito visível e, obviamente, né? E quando você tem uma guerra, nem que seja de informações, a primeira vítima é a verdade, né? Ela é sempre o prejudicado. Nesse período, ninguém sabia de nada. Então, mas rapidinho, alguém assumiu que essa tem que ser a verdade e não houve debate. O problema não é se ele está certo ou o cientista A ou B estavam certos. O problema é que não houve um debate. Houve, sim, uma escolha. Nós queremos que essa seja a verdade e que a outra seja calada. Então, não houve debate. Quem tinha uma opinião contrária não podia falar. Tanto é que não se pode citar o nome de um medicamento, de um tratamento, sendo ele efetivo ou não, porque senão as redes sociais vão cancelar o indivíduo. Só vale a vacina. Isso é bem claro, né? Bom, eu esqueci de novo de pôr a enquete no ar, eu estou esquecendo todo dia. Aliás, eu estou fazendo uma pesquisa neurológica para saber por que eu estou esquecendo tanto. Eu tenho a nítida impressão de que o resultado vai ser Eber, sinto te dizer, mas você sofre de uma doença, né, incurável e hereditária, chamada velhice. Então, vamos fazer o quê? Vamos ver o que você vai responder à nossa pergunta de hoje. Vamos lá. Qual o grau de conhecimento que você atribui a si mesmo quanto à neurociência? Duas possibilidades. Você acha que você tem um conhecimento mínimo a respeito disso ou um conhecimento satisfatório, né? Quer dizer, se não for mínimo, você vota no satisfatório, mesmo que você seja o professor aqui, né, que sabe tudo. Eu que não sei nada, vou pôr o mínimo lá, tá bom? Vamos ver no fim dessa edição o resultado parcial da nossa enquete. Na matéria, doutor, o texto do Zeca, lido pela Denise, de forma muito bonita, né,
fala que a neuropsicologia é encarada como uma certa ameaça aos cristãos. Por quê? Olha, eu acho que não deve ser encarado dessa forma, assim como os cristãos não devem ser encarados também pelos cientistas como inimigo, nada desse tipo. Cada um está fazendo o seu papel, então os neuropsicólogos estão tentando correlacionar o funcionamento do cérebro com o comportamento das pessoas, e os religiosos estão despertando a fé das pessoas. E os dois estão trabalhando no sistema nervoso com o cérebro, porque, como eu disse no começo, fé é uma coisa do cérebro. Só os seres humanos têm fé. Nenhum outro ser tem fé, acredita, não necessariamente em Deus, mas acreditam, por exemplo, em um tratamento, acreditam em algo ou em alguma coisa. E isso é fé. Não necessariamente você precisa acreditar em Deus, mas se o paciente acredita num medicamento, ele tem fé naquele medicamento. Já é comprovado que isso chama efeito placebo. Você dá uma pílula de farinha ou de açúcar, o paciente toma aquilo acreditando que aquilo vai dar certo, aquilo dá certo. É o poder da fé no cérebro. Então a fé é uma questão científica? Claro que é. Não, para a maioria das pessoas não tem nada de claro. A fé é uma coisa do cérebro. Deixa eu compartilhar uma história aqui que um médico contou, e eu acho que cabe muito aqui. Ele era um médico psiquiatra, e alguns pacientes com insônia chegavam até ele falando assim, eu não durmo, e todo mundo sabe o quão perigoso é não dormir, quão ruim é o indivíduo não ter sono. Então esse médico psiquiatra fez uma propaganda, falou, está chegando dos Estados Unidos um remédio que vai resolver a sua insônia. Então os pacientes ficaram muito ansiosos, né? E quando vai chegar? Chega em um mês. Em um mês, e não ia chegar nada, era apenas uma experiência que o médico estava fazendo. Em um mês não chegou, aí os pacientes ficaram muito mais ansiosos pelo medicamento, demorou mais um mês. Quando esse suposto medicamento chegou, ele prescreveu esse medicamento, era um medicamento para manter acordado os pacientes. Então ele deu o medicamento para os pacientes ficarem acordados, só que os pacientes estavam achando que era o tal remédio que veio dos Estados Unidos para fazer eles dormirem. Resultado, todos os pacientes afirmaram, doutor, estou dormindo muito bem com esse remédio aqui. Credo! Qual que é a moral dessa experiência que tem? Não tomo mais remédio. É mais poderoso que o efeito do medicamento, é o efeito do cérebro acreditar num determinado tratamento. Isso é fé. Isso é fé. Olha, é que a gente tem um conceito muito religioso da fé. Então, existe um elemento científico que é a capacidade que nós temos de acreditar em alguma coisa, e isso é fé. Acreditar em alguma coisa é basicamente. O senhor trouxe uma maquete do cérebro? Eu trouxe um cérebro aqui. De quem que é esse cérebro? Esse cérebro, eu digo, onde eu vou, eu levo o meu cérebro, né? Aqui. Então, eu sempre ilustro para os meus alunos, né? E os eventos que eu participo. Então, essa área anterior aqui do cérebro, ela está relacionada com a parte racional. Quando nós fazemos uma oração, é essa área que fica mais ativa no cérebro. Sério? Essa área de cima aqui, essa área aqui é uma área relacionada com a sensibilidade, a audição, tato, frio, por exemplo. Quando nós estamos numa oração, isso eles já fizeram testes, colocaram religiosos dentro de um equipamento. Essa área sensitiva, ela diminui o seu funcionamento, ou seja, quando o cérebro está em oração, ele literalmente se fecha para os estímulos externos e ele se concentra no próprio indivíduo. Que legal! Então, basicamente, ele fica conectado com a sua própria inteligência, vamos dizer assim. E aqui podem acontecer fenômenos que as pessoas relatam, né? Fenômenos de ordem religiosa, mas que podem estar relacionados diretamente com
o funcionamento do cérebro. Que interessante. Doutor, estão me perguntando se existe diferença anatômica entre o cérebro masculino e feminino. Existe sim. Existem bem pequenas, bem sutis. Eu não consigo dizer, por exemplo, se esse é um cérebro de homem ou de mulher, mas pontuais existem algumas diferenças, como, por exemplo, a área da memória, que eu não consigo mostrar para vocês. A área da memória, ela fica mais ou menos aqui, né? A memória feminina, principalmente relacionada a datas, ela é melhor. Essa área da memória chama hipocampo, é um pouco mais desenvolvido em mulheres. É a área de datas e de todos os furos que o namorado ou o marido deram, né? Ela não esquece nunca. Por isso que eu digo sempre que cuidado com o que você vai fazer de errado, porque se elas descobrirem, elas não esquecem nunca. Vamos estar lá. Você esquece, mas ela não. Terrível. A memória das mulheres realmente é superior à memória masculina. Ah, bom, então aí está explicado um pouco da minha falta de memória, né? Isso até me consola. Não, que eu utilizo também dessa artimanha no meu casamento. Falo assim, porque a minha memória não é tão boa quanto a sua. Essa é boa, essa é muito boa. Legal, gostei. Ai. Agora, doutor, como é que é essa relação da fé com o cérebro? Existe alguma área onde, por exemplo, se eu cutucar lá, a pessoa não acredita em mais nada? Essa área relacionada à fé é consciente. Então, a fé, ela é racional. Ela está relacionada aqui com o que nós chamamos de córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, quando decide acreditar em algo, ou ele decide acreditar em Deus, ele motiva uma área central que se chama sistema límbico, que é o sistema relacionado com as emoções. Esse sistema límbico, ele funciona com algumas substâncias químicas. Uma muito presente é chamada de dopamina. Essa dopamina deixa o cérebro inteiro, vamos dizer assim, motivado. Então, a fé, ela é uma grande motivadora para o cérebro. O indivíduo que está lá meio cabisbaixo, o indivíduo que acha que as coisas não dão certo para ele e que o futuro não será promissor, se conseguir despertar a fé desse indivíduo, pode ser a fé num tratamento, num medicamento, ou a fé em Deus, esse indivíduo terá um benefício neurofisiológico muito poderoso e ele consigo mesmo será capaz de alcançar os objetivos que ele acha, de alguma forma, que são impossíveis. Que legal! Agora, doutor, também quando criança, o senhor está aqui para falar a verdade, né? O que é mito e o que é verdade, a gente ouvia falar de que é possível bloquear a dor, por exemplo, né? Mentalmente. Então, você não sentir dor. Aí eu ouvi uma história, que nem sei se é verdade, que o Napoleão Bonaparte, que tudo bem, não era nada normal, né? Mas quando ele cismou de invadir a Rússia, ele invadiu no inverno e aí a coisa acabou perdendo. Mas, para motivar os soldados a não desistirem de lutar naquele frio absurdo do inverno russo, ele se barbeava nu na neve, para mostrar que ele não se cortava, né? Isso é possível? Na verdade, eu acho que ele estava querendo influenciar a tropa que estava sob o comando dele. Então, não tem um jeito melhor de um líder motivar a equipe, senão o líder ir para a frente. Olha só, eu estou fazendo, eu consigo, então vocês também conseguem. Vocês são tão bons, tão fortes, tão evoluídos como eu. Agora, existem algumas práticas muito difundidas também no Oriente, de pessoas que afirmam ser possível, sim, bloquear a sensação da dor. Eu não, particularmente, nunca tive nenhuma experiência dessa, eu não consigo fazer isso, mas o sistema nervoso tem um sistema que bloqueia a dor, e isso já nasce com a gente. Então, se a dor ela for muito intensa, ou você deixa de sentir a dor, ou você desmaia, como mecanismo de defesa para você não sofrer. Porque a dor, ela causa um sofrimento para o cérebro, embora a dor ela seja importante. Então, se você recebe uma notícia muito impactante, há uma tendência do sistema nervoso desligar para você não sofrer essa dor. Aí você
você desmaia. Se a dor for muito intensa, infelizmente, pessoas que foram torturadas, né, desmaiam também por conta da dor ser muito intensa. Então, são mecanismos de defesa do sistema nervoso para ele não sofrer, né, sofrer desnecessariamente. O que é, não sei se isso tem a ver com neurociência, mas o que é o estado de coma, que a gente sempre ouve falar na televisão e não faz nem ideia do que seja? Olha só, eu preciso mostrar meu cérebro aqui novamente. Essa área central aqui, onde eu estou passando o dedo, aqui, ó. Ele vai dar o close. Aí. Essa área aqui, um cientista americano lá nos anos 70 chamou isso de cérebro reptiliano, porque, segundo ele, o cérebro evoluiu, tá? Mas pegou, essa história de cérebro reptiliano pegou. Aqui é o tronco encefálico. Aqui, essa parte aqui, ela liga e desliga o cérebro inteiro. Nossa. Então, se você tiver uma lesão aqui, o cérebro desliga. Aí ele perde todas as funções, você está em coma. Eles descobriram isso e hoje os médicos utilizam isso a seu favor. Então, tem um medicamento que bloqueia a atividade do tronco encefálico, chama de formação reticular. Esse medicamento bloqueia a formação reticular e ela desliga o cérebro. Isso aí chama de coma induzido. Isso tem uma importância. Por exemplo, uma criança que fez uma cirurgia e ela precisa ficar quietinha lá para cicatrização. A criança não tem como deixá-la quietinha porque ela é uma criança. Então, uma das opções é aplica o medicamento, mantém essa criança em coma induzido até os tecidos cicatrizarem, depois retira o medicamento, a criança acorda e segue a vida. No curso de pastoral, a gente aprende, o curso pastoral que eu fiz é do século passado, né? Então, deve estar desatualizado. Deve não, com certeza está. Mas lá a gente aprende o seguinte, quando você tem um paciente em coma não induzido, um coma, e você vai visitar, né, geralmente a família pede para você ir lá na UTI e tal, fale textos da Bíblia, ore com ele, ao ouvido dele, porque ninguém sabe se ele está ou não ouvindo, mas se aquilo vai fazer bem e tal. Isso tem relação? Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Eu acompanhei uma paciente na UTI e essa paciente, então, eu me apresentava para o paciente em coma, né? Olha, eu sou o Igor Duarte, eu estou aqui fazendo um trabalho com você, assim, assim. E eu fiquei o final de semana sem ir ao hospital. Na segunda-feira, quando eu cheguei, todo mundo, né, já sabia quem era eu. Eu entrei no elevador e falaram assim, você é o Igor, né? Eu falei, sou. Outra pessoa, você que é o Igor? Sou. Aí eu falei assim, mas por que vocês, todos aqui já estão sabendo o meu nome? Ele falou, não, porque a paciente tal, ela acordou e ela quer falar com você de qualquer jeito. Uau. Foi uma das pacientes que estavam na UTI. Quando eu cheguei no quarto, que ela estava bem, ela foi para o quarto, eu não acreditei de começo, né? Quando eu entrei na porta, que ela me viu, ela falou assim, graças a Deus, doutor Igor, o senhor chegou. Mas ela não viu o senhor? Ela não me viu. Ela provavelmente não me ouviu, né? Segundo o que diz aí a neurociência sobre alguém em coma, mas de alguma forma ela tinha um nível de consciência, ela tinha. Então ela percebeu o meu nome, ela percebeu a minha voz, ela percebeu o tratamento, o que eu ofereci para ela naquele momento. Então, a partir daquele momento, ela só fazia as atividades se eu pedisse para ela, ou seja, ela depositou uma confiança muito grande em mim. Isso ficou marcado. Que legal, doutor, isso é muito bom. Então, fazer o trabalho no leito do paciente, que está em coma, que está em fase terminal. Eu não posso garantir que todos vão ter acesso a isso, que todos estão ouvindo, mas eu acho muito importante, porque se realmente tiver esse nível de consciência, mesmo que seja baixinho, ela vai conseguir perceber isso, ela vai conseguir saber que existem pessoas ali que estão torcendo para o bem dela. Quem sabe isso não desperta a fé desses pacientes. Que bênção. Olha, coisa muito bacana, hein? Agora, doutor, nas perguntas que o senhor mandou para nós, né, fala sobre a experiência religiosa e eu acho que é a epilepsia.
lá estava epilepsia. Sim, eles fizeram pessoas que relatam ter contato com seres celestiais, anjos, por exemplo. Eles levaram essas pessoas para fazer testes. O que está acontecendo no cérebro no momento que se tem uma experiência religiosa tão intensa quanto essa? Então, eles descobriram que essas pessoas, na verdade, elas... Enfim, o cérebro estava criando essa experiência religiosa, então eles descobriram que nessa região lateral do cérebro aqui, chamada de lobo temporal, eles perceberam epilepsia de lobo temporal. Então, uma hiperatividade elétrica em lobo temporal leva o cérebro a perceber, né, uma comunicação com, vamos dizer assim, seres celestiais. Então, para a neurociência, não existe esse tipo de contato. Existe, sim, uma alteração da função cerebral naquele momento. Isso é muito interessante. Eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se tem relação ou não, mas uma coisa que sempre me intrigou é que nas religiões não cristãs, nas religiões xamânicas, né, em que tem que ter um xamã, esse xamã ou feiticeiro, ele tem que usar alguma substância que altere o estado normal do cérebro para ter contato com as divindades. Então é isso. É aqui. Qualquer substância, aí a gente chama de droga, né? Droga não necessariamente tem que ser algo ruim, droga é algo que muda o funcionamento do sistema nervoso. Então, utilizar, por exemplo, o ayahuasca, ele funciona aqui, ele age aqui. Ele muda o comportamento da conexão dos neurônios e isso pode permitir que o sistema nervoso faça fantasias que sem a utilização dessa substância seria inviável. Tem uma pesquisa que fizeram, por exemplo, utilizando a cannabis. A cannabis, ela promove um descompasso dos disparos neuronais. Ela nem melhora, ela nem piora. Ela apenas muda o padrão de comportamento das células neurais. E isso pode predispor o cérebro a fazer novas correlações, novas conexões e ter novas experiências. Então, uma das questões assim, interessantes para qualquer pessoa que estuda qualquer ciência é a tal da... Agora me falta a palavra, mas a maneira como você apreende a realidade, né? Então, sem uso de droga e tal... É curioso, nem todo mundo apreende a realidade da mesma maneira, porque os cérebros são diferentes, é isso? Não, as pessoas... Essa é uma coisa que o cérebro, a gente não sabe por quê. 2 irmãos gêmeos idênticos, têm a mesma genética. Um percebe o mundo de uma forma, o outro de outra forma. Para um, a infância foi maravilhosa, para o outro, não foi tão bem assim. O que leva o cérebro a perceber o mundo de formas diferentes ainda é um mistério, partindo desse pressuposto de que 2 crianças que cresceram da mesma forma, normalmente as mães vestem a mesma roupa, isso, etc, etc. Ainda assim, eles percebem. O que leva ele a perceber a parte ruim ou a parte boa ainda é um mistério. Sabe-se que, né, se deixar ali a esmo, o cérebro ele vai sempre perceber as partes negativas de qualquer situação, porque a parte negativa mantém o cérebro vivo. Então, como assim, doutor? Não entendi. O que é ruim, por exemplo, os pensamentos ruins, na verdade, para o sistema, eles são bons. O pensamento ruim, você vai atravessar a rua e você só tem pensamentos bons. Não, eu vou atravessar essa rua e carro nenhum vai me atropelar. Percebeu? Agora, quando o pensamento vem, é um pensamento negativo, cuidado, você vai ser atropelado. Opa, atravessa pela faixa. Esse é um pensamento que te dá comandos ruins, mas ele te mantém íntegro, vivo, longe do acidente. Então, você vai pelo caminho mais perigoso ou pelo caminho mais seguro? Se você escolher ir pelo caminho mais perigoso, é mais rápido, o pensamento vem, olha, toma cuidado, você vai escorregar, você vai cair, vai acontecer isso. Então, esses pensamentos que são considerados ruins, na verdade, eles ajudam o indivíduo a se manter vivo. Como que a neurociência explica os pensamentos? Essa é uma coisa que sempre me intrigou. Por favor. Pensamentos têm uma visão filosófica, tem uma visão psicológica
e tem a visão, claro, neurocientífica. Eu vou defender aqui os pensamentos dentro da visão neurocientífica. Os pensamentos são conexões entre neurônios e para eu ter um pensamento básico, eu preciso ter um circuito neuronal com milhões de neurônios funcionando ao mesmo tempo. Que o pensamento, ele é basicamente uma fantasia. Seja um pensamento por imagem, seja um pensamento por som. A maior parte dos pensamentos das pessoas são pensamentos por som, essa voz que fala o tempo todo aí na mente. Ela só é criada pelo cérebro através dessas conexões entre circuitos neuronais. Mas então, uma das coisas que me intriga é a base do pensamento é a linguagem, porque você pensa, né? Isso aí, é linguagem. Como o senhor falou, a voz que a gente escuta. E quem nunca ouviu linguagem nenhuma, o bebê que não aprendeu nada ainda, ele pensa, não pensa? Pensa. Ele pensa as sensações que ele tem. Eu vou dar um exemplo para o amigo espectador. Por exemplo, um indivíduo deficiente visual, ele já nasceu assim, ele não vai pensar em imagens, porque ele não sabe, o cérebro dele não sabe o que é imagens. Então, a pergunta é, nos cursos que eu faço, eles falam assim, esse indivíduo, ele sonha? Nós sonhamos com imagens. Boa pergunta. Ele sonha? A resposta é sonha. Só que ele não sonha com imagens. Ele sonha com aquilo que o cérebro dele consegue perceber do ambiente. Então, ele sonha com áudio, ele sonha com temperaturas, ele sonha com tato, ou seja, ele sonha com os outros sentidos que estão preservados nele. Mas ele sonha, só não sonha como nós sonhamos. E quem não tem linguagem? Sonha com as percepções, sonha com o toque, com temperatura. Mas e o pensamento, ele se baseia em quê? Aí é um fator complicante, né? Aí entra a questão de outros animais também. Os outros animais, eles pensam, é que eles têm a linguagem própria deles. Pensam. Talvez, né, do formato deles, né? Mas a gente ainda não consegue acessar. A gente ainda não consegue acessar o humano, né? A gente está longe de descobrir aí de alguns animais. Nossa, é fascinante, doutor. Essa área é fascinante. E sabe o que é o mais interessante, pastor? Eu digo que a neurociência, como ciência moderna, tem grandes neurocientistas. No Brasil tem neurocientistas dignos de prêmio Nobel. Mas eu ainda acho que a neurociência está engatinhando em conhecimento porque ela é muito nova, com as ferramentas poderosas que temos hoje. Então, temos muitas coisas para descobrir ainda, como tratamentos, como o funcionamento do sistema nervoso. Só dar uma aqui rapidinha. Alguns anos atrás, inventaram um copo que engana o sistema nervoso. São neurocientistas que fizeram isso. Você bebe água e o cérebro acha que está bebendo outro líquido. Pode ser refrigerante, pode ser um suco. Ou seja, o problema do açúcar em alguns refrigerantes pode ser eliminado em algum tempo com neurocientistas trabalhando ali por trás disso. Que legal! Uau! Então, eu acho que a gente ainda está engateando, teremos descobertas fantásticas daqui para frente. Que máquina que é o cérebro, hein? É uma máquina fantástica e agora que eles descobriram que é possível conectar o cérebro ou através de ondas cerebrais ou através de microchips, né, e reativar funções, eu acho que nós vamos ter saltos gigantescos, inclusive para o tratamento de doenças. Por exemplo, existe a depressão maior que o medicamento não resolve. Os estímulos com microchips, que basicamente são marca-passos que colocam dentro do cérebro, estão resolvendo o problema dessas pessoas. Doença de Parkinson. Esses microchips implantados também têm ajudado muito as pessoas portadoras de Parkinson. Que bacana. Doutor, e quando eu era criança, se falava que o cérebro não se regenera. Mas, não sei, acho que mudou esse conceito, porque eu tenho visto pessoas que sofrem derrame, perdem algumas habilidades, e depois eles retomam essas habilidades. Isso. Existe, a gente chama isso de neuroplasticidade. E existem dois caminhos para a neuroplasticidade. As células que foram perdidas não se repõem. Então, os neurônios que sobraram em volta, se você estimular, aí precisa estimular. Se deixar sentadinho, deitadinho, não resolve. Então, você precisa fazer estímulo.
Aí entram os meus amigos fisioterapeutas estimulando os movimentos. Os neurônios que sobraram, eles conseguem procurar um ao outro para se reconectarem e manter aquele circuito que foi perdido. Mesmo que o circuito não fique exatamente como o circuito anterior, mas a função ela é retomada. E existe, você colocou bem, né? Eles acreditavam que o sistema nervoso ele não se regenerava e que as células nervosas elas não eram repostas. Em 1999, publicaram um artigo dizendo que no cérebro de ratos foi formado novos neurônios. Então, é possível, sim, a formação de novos neurônios. Isso foi provado no cérebro dos seres humanos também. Nós produzimos neurônios todos os dias, principalmente na área relacionada à memória. Então, uma das dicas que eu deixo para as pessoas para aumentar o número de neurônios na memória é praticar exercício físico. Coloca um animal para fazer exercício físico e esse animal aumenta o número de neurônios numa área da memória. Memória? Da memória. Bom, então também está explicado no meu caso, eu ando muito sedentário. Não, precisa fazer um exercício. Mas olha que interessante, no ratinho, eles colocaram o rato para andar naquela rodinha. Diz que já viu em filme o rato andando. Ele adora andar naquela rodinha, ratinhos. E aí eles perceberam que o número de neurônios do ratinho aumentava. Então eles pegaram o ratinho e colocavam para nadar. O rato, ele é um animal que nada, mas ele não gosta de água, o rato. Então, coloca ele para nadar, o exercício é o mesmo, o gasto energético é o mesmo, e na água ele perde neurônios. A conclusão que eles chegaram foi que o exercício físico tem que agradar. Se você não gostar do exercício, ele vai fazer mal. Nossa, isso é fantástico. Então, não adianta, por exemplo, você não gosta de bicicleta. Se você for fazer bicicleta pedalada, ela vai causar estresse em você e ela vai fazer mal. Então, tem que encontrar o exercício que você gosta de fazer. Que legal, muito bom. Puxa vida. Tem outra pergunta que o senhor colocou aqui, que eu fiquei muito curioso. Os pensamentos têm poder sobre a vida, a saúde e o corpo? O pensamento? Isso é um tema muito interessante. Eu estou finalizando um material que eu estou escrevendo. Eu pesquisei bastante sobre o poder dos pensamentos, o poder dos pensamentos sobre o corpo, sobre a fisiologia. A gente ouve muito falar no poder do pensamento na vida, enfim. Eles descobriram que, isso em pesquisa científica, que pessoas que têm pensamentos bons, essas pessoas têm menos chance de desenvolver doença de Alzheimer. Pessoas que têm pensamentos bons têm menos chance de desenvolver problemas cardíacos. Pessoas que têm bons pensamentos têm menos colesterol, vivem mais. Tudo isso por conta dos pensamentos. E um dado muito interessante, que sempre se falou, o câncer, ele é uma doença que está relacionada com os pensamentos do indivíduo. O indivíduo é muito triste. Enfim, eu não tenho provas de que isso realmente aconteça, mas pessoas mais para cima, mais otimistas, têm mais células de imunidade. Eles fizeram teste em pessoas, colocaram pessoas para assistir filmes ruins e outras pessoas para assistir filmes alegres. As pessoas que assistem os filmes ruins, depois de sessões, o número de células de imunidade cai. Então, a gente precisa assistir coisas boas, coisas que agreguem. Filmes tristes, filmes de terror, deixa isso para lá. Vamos focar só no que anima a gente, no que alegra a gente, porque isso vai fazendo um bem para a sua imunidade. E você, com a imunidade boa, você vence as doenças que estão aí espalhadas, que a gente pode pegar isso o tempo todo pelo ar, por exemplo. Então, isso tem uma relação direta com aquilo que a Bíblia chama de esperança, né? A pessoa que tem esperança, logicamente uma esperança positiva, né? Aquilo vai fazer bem para a saúde dela, porque os pensamentos dela vão ser... Perfeito. Se você crê num futuro próspero, você vai trabalhar, o seu sistema nervoso, de alguma forma, vai trabalhar para que aquela realidade seja cumprida. E, além de você alcançar os objetivos, você ainda vai alcançar esses objetivos com saúde, vamos dizer assim, com um sistema bem protegido. Mas precisa fazer exercícios diários, porque a tentação para você ter pensamentos, para você não ficar tão alegre, tão feliz, ela é muito maior.
Então, dependendo do ambiente onde você frequenta, dependendo das amizades que você tem, há uma tendência de trazer você ali para aquele padrão mais inferior. Então, um amigo pode dizer assim para você, não, quem é você para chegar onde você está dizendo? Tá? Não dá não, isso não é para gente. E aí você fala, é mesmo. Ou seja, baixou o padrão, há uma tendência de baixar a produção das células de imunidade. E aí, além de você ficar cabisbaixo e deixar o seu sonho para lá, você ainda tem um problema que pode se manifestar como uma doença aí, por conta da imunidade baixa. Agora, tem uma pergunta aqui que essa é de lascar. Eu acho que eu não li direito. O senhor menciona a relação entre o cérebro e o livre-arbítrio. Cérebro e livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? A nossa decisão, certo? Certo. A decisão que nós temos, que nós tomamos sobre um determinado assunto. Eles descobriram que o livre-arbítrio, ele existe. Ele é comprovado neurocientificamente. Só que a decisão principal não é nossa. Nossa, o que eu digo consciente, ela não é consciente. Ela é inconsciente. Então, quando o seu cérebro decide jogar a pedra, a decisão foi tomada inconsciente. Só que isso é percebido antes da pedra sair, isso é percebido milissegundos antes. Só que numa fração de segundo entre a decisão e o circuito que vai fazer a pedra sair, nesse intervalo, o consciente age. Então é aqui que você decide não tacar a pedra. Fala assim, não, eu não vou tacar essa pedra. Eu até gostaria de jogar essa pedra, mas eu não vou tacar essa pedra, porque a decisão está sob o meu controle. Eu posso sofrer punições por isso, eu posso ser retirado de um grupo social. Então, a escolha final de proferir a palavra que vai magoar a pessoa, de jogar a pedra, tudo isso está sob o nosso controle. Então, eu posso afirmar aqui que o livre-arbítrio, e eu acredito piamente nisso, o livre-arbítrio, ele não só existe, como ele é comprovado neurocientificamente. Que coisa bacana, hein? Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente aprende na fé, na teologia, né? O cérebro. E, doutor, existe, a área das emoções no cérebro? Existem as áreas das emoções. E elas interferem no funcionamento dele? Ou a gente pode controlar as emoções pelo cérebro? As emoções são um sistema que nós já nascemos com ela. Algumas pessoas confundem emoções com sentimentos. Certo. Sentimento é a percepção consciente das emoções, da manifestação das emoções. Então, eles consideram 6 emoções básicas, que é a raiva, o espanto, que é aquilo que você não escolhe responder daquela forma. Você leva um susto, você se espanta. Isso é uma emoção. Tá? As emoções, elas influenciam o comportamento. Então, as emoções vão ditar como o cérebro pode funcionar. Algumas emoções, o indivíduo, por exemplo, de tanto ser assustado, ele já não se espanta tanto como antes. Tá? Mas as emoções vão ditar sentimentos e esses sentimentos vão moldar a forma como o cérebro pensa e como o cérebro funciona. Então, alguns colegas meus de área de PNL, eles dizem ser possível você reprogramar essa área emocional para essa área emocional de alguma forma, vamos dizer assim, influenciar como a parte racional, a parte consciente deve funcionar. Então, acho que é possível, sim. Que legal, muito bacana isso. Muito bem, já a gente vai para o nosso intervalo, onde vamos conhecer você, né? Com as fotos. Mas antes, deixa eu te falar sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem cursos novos. Depois você vai ver uma matéria muito bacana, muito bem feitinha a respeito de como a Grade pode te ajudar. O telefone para que você entre em contato com a sede da Grade é em São Paulo. Então, 11 3115 0819, sempre no horário comercial, tá bom? E existe o curso da Grade feito à distância, né? Então, onde quer que você esteja, você pode fazer o curso da Grade. Inclusive, eles estão sendo totalmente remodelados, tem muita novidade lá. Entre em contato ou visita o site
agrade.com.br. Por falar em site, visite o site da nossa emissora também, né? A rittv.com.br é a maneira de você entrar em contato conosco, dialogar, fazer propostas, críticas e sugestões, tá bom? E a mensagem tecnológica muito legal, que já que estamos falando bastante de descoberta tecnológica, pega o teu celular, focaliza o código QR, que está aqui, né? E com esse código focalizado no teu celular, ele vai estar pronto para receber todo o conteúdo dessa emissora que está no canal do YouTube. Aí você assiste ao Vejam Só quando quiser e quantas vezes quiser. Um grande abraço para você, a gente volta já já com a finalização dessa entrevista. Agora é hora de você aparecer aqui. Aí você pergunta, mas para onde eu mando a foto? Manda para as nossas redes sociais. O Facebook, Programa Vejam Só, ou o Instagram, @Programa Vejam Só, tá bom? Manda para nós aí as suas fotos e a gente vai te apresentar aqui. E também tem o e-mail, tá? Vejam só, @rittv.com.br. Nós temos uma telespectadora no Paraná, a Michele Sara Vieira. Só não disse a cidade dela. Ô, minha irmãzinha Michele, olha só, jovenzinha, não é só aposentado que assiste ao Vejam Só, não, viu? E ela assistiu o Vejam Só Entrevista, que bacana. Tá aí, ó. Michele Sara Vieira do Paraná, Deus te abençoe, um grande abraço para você. Em Manacapuru, no Amazonas, a Nádia Franco é nossa telespectadora lá. Que Deus abençoe você. Ô, minha irmãzinha, que eu não conheço ainda o Amazonas, um dia, quem sabe, a gente se cruza aí em Manacapuru. E aqui, né, no ABC Paulista, em Santo André, né, na Grande São Paulo, o Pablo Teixeira é nosso telespectador. Tá aí, ó, no dia que o Vailate veio aqui. É o Vailate que tá ali, não é? É o Vailate, sim. Muito legal. Valeu, meu querido irmão. Esse é o Pablo Teixeira aqui de Santo André, já que ele mora pertinho. Quando for possível, combinando pelo Facebook, você está convidado a assistir a gravação aqui do programa Vejam Só, tá bom? Alguns comentários que foram postados aí no nosso site. O Wellington Santos, ele fez o seguinte comentário. Tenho um conhecimento satisfatório porque pesquiso a respeito. Ah, parabéns, Wellington, que Deus te abençoe. A Joventina Gomes... Ela diz, nunca ouvi nada a respeito. Está ouvindo agora. A Giovana Lira. Olha lá, Giovana. Até gostaria de saber mais. Porém, não tenho me disciplinado para reservar esse tempo. Ah, mas é fascinante, né, Giovana? A gente acaba dando um jeito de pesquisar. E o Venair Paiva fala uma grande verdade, se fala muito pouco sobre isso. Se falava, né, Venair? Agora a gente já está mudando essa relação aí. Doutor, o senhor é cristão e, obviamente, o senhor faz parte de uma igreja que tem assim, uma crença bastante acirrada no poder da oração. Então, cientificamente, a gente pode falar que a oração influencia? Influencia. Influencia na pessoa que está orando, e se você estiver recebendo a oração, tem uma influência sobre a pessoa também. E essa influência, por exemplo, o impor das mãos, né? Não se sabe se é algum tipo de temperatura, tato, ou se a mão desperta a fé no cérebro de quem está com as mãos ali recebendo a imposição, a oração. E isso tem um efeito no cérebro do indivíduo. Então, a oração, ela é uma das armas do cérebro do cristão. Que bênção. Isso cientificamente falando. Comprovado. Parte dos estudos do que a gente discutiu aqui, eu tenho esses estudos, se alguém, enfim, tiver interesse, depois a gente pode
passar isso pela internet, porque eles vêm... Esses estudos são em inglês, né? O Brasil pesquisa pouco sobre isso, tem pouco interesse sobre essa área. É uma ciência muito nova. Agora, os americanos estudam tudo, não importa o que seja, eles querem saber se é ou se não é, para desmistificar. Então, o cientista, ele é um indivíduo que ele não acredita em nada. Então, ele vai colocar aquilo em teste para saber se aquilo é verdade ou não. E foram ver sobre a oração. Tem um dado muito interessante, esse não teve um resultado positivo em relação aos pacientes, mas teve em relação aos médicos, que é o médico, ele fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, um médico que faz uma pesquisa que ora antes da cirurgia, ele vai ser, enfim, cancelado nas redes sociais ou coisa do tipo. Lá não, eles pesquisaram, tem liberdade para isso, as pessoas entendem que precisam saber sobre isso. Então, eles descobriram que não tem um efeito positivo no paciente, a oração que o médico faz, mas tem um efeito positivo na equipe que o médico ora. A equipe que faz a oração tem menos erros de procedimento, tem menos dispositivos que saem ali do seu lugar, enfim, tem menos problemas no ambiente em que se faz o procedimento. Só descobriram isso porque foram fazer pesquisa. Uau! Doutor, isso é muito legal, muito bacana. E a leitura da Bíblia desperta também alguma coisa no cérebro? Claro. A leitura, eu sempre falo para as pessoas, mas o que eu vou ler? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia, a leitura, é o melhor exercício para a memória que tem. Eu dei a dica do exercício físico que aumenta o número de neurônios. A leitura não aumenta o número de neurônios, mas a leitura é o melhor exercício que tem para o cérebro, exercício de memória para o cérebro. Tu quer melhorar a memória? Exercício físico e a leitura da Bíblia. Olha como funciona a leitura. Quando a retina percebe a letra A, começa aqui dentro a aparecer um monte de palavras que começam com A. Então, está mexendo com a memória. Aí vem logo, por exemplo, a palavra abacate, vem o B. Aí vem o A e o B, ele vai buscar muitas palavras. Então, nessa fração de segundos que você está fazendo a leitura, a sua memória está ali, a 1000 por hora, tentando prever que palavra que vem na sequência. É o melhor exercício para a memória que existe, a leitura. Que bom. Isso eu faço. Olha, doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? O senhor faz palestras, né? Faço palestras, eu faço apresentações. Quem quiser convidá-lo para uma palestra, como é que entra em contato no e-mail, né, assessoria@drigorduarte.com.br, ou pode entrar em contato pelo telefone, que é o 95450-3737, São Paulo, né? 11 95450-3737. Vai ser um grande prazer atender os irmãos que têm interesse em levar a neurociência. E nas redes sociais tem... Tem o Instagram, né? dr.igorduarte. Tem a minha homepage, o meu site, que é www.drigorduarte.com.br. E tem alguns vídeos meus também no YouTube, né? Doutor Igor Duarte, lá no YouTube. Maravilha. Olha só, vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos lá? Qual o grau de conhecimento que você atribui a si mesmo quanto à neurociência? Cadê o resultado? Está aqui. 86% disseram que tem um conhecimento mínimo, entre eles estou eu, e 14% um conhecimento não mínimo, né? Então satisfatório ou bom, a respeito desse assunto. Muito obrigado, doutor, que Deus ilumine seu caminho cada vez mais. Amém. Esperamos vê-lo muitas outras vezes aqui no Veja Só Entrevista, e eu espero você na próxima sexta-feira. Fica com Deus.